Olá pessoal, professora Jéssica mais uma vez aqui, né? E hoje a gente vai estudar o conteúdo de estatística da 15ª e 16ª semanas e vamos lá. Primeiro, variável estatística. Uma coisa interessante é que a gente vê frequentemente em jornais essa questão de estatística, né? Sempre, sempre, sempre. Então, variável é a característica que pode ser observada ou mensurada nos elementos da população, devendo ter um e apenas um resultado para cada elemento observado. Então, vamos supor que uma determinada professora fez uns cálculos e ela quer mostrar para a turma em estatística a quantidade que tem de meninas e de meninos. E qual é essa variável entre eles? Então, só vai haver um único resultado, como diz aqui, ó, um único resultado para cada elemento. Então, ela quer saber qual é a variável para a quantidade de meninas. É um determinado resultado. Qual é a variável para a quantidade de meninos? É também outro resultado, tá certo? Então, nós temos alguns tipos de variáveis, que são as qualitativas e as quantitativas. Qualitativas é a nominal e ordinal. Exemplo, as qualitativas nominais é relacionada à profissão, sexo e religião. Já a ordinal, escolaridade, estágio de doença, classe social. As quantitativas já são aquelas que representam quantidades, que tem a discreta e a contínua. Exemplo, número de filhos, número de acessos à plataforma. A contínua, altura, peso e salário. Então, vamos fazer aqui essa diferenciação entre quantitativas e qualitativas. A contínua, ela já dá para mim um número exato, um número real, tá certo? E essa discreta, não. Ela dá um número, mas que esse número pode ser uma variável, ele pode variar. Temos também os tipos de frequência, que é frequência simples ou absoluta. São a mesma, tá bom? Em alguns livros vocês vão ver como frequência absoluta, em outros só o nome frequência. Quando vier só com o nome frequência, quer dizer que é a mesma. São os valores que realmente representam o número de dados de cada classe. Então, vamos supor, numa determinada escola há 7 classes. A, B, C, D, E, F e G, onde na classe A tem 50 alunos, na B tem 20, na C tem 45, na D tem tantos alunos e assim por diante. Então, esses valores que eu falei, 45, 50, seriam as variáveis. A porcentagem da frequência absoluta em relação a determinado dado é chamado de frequência relativa. Então, se eu quiser calcular ali aquela frequência relativa em porcentagem, no caso vai ser a porcentagem, tá certo? Aquela porcentagem vai ser a frequência relativa. Eu posso fazer para cada frequência. Então, eu vou calcular, no caso, eu posso calcular também uma frequência total, uma frequência relativa daquele valor total, no caso. Se eu quisesse calcular a frequência relativa da turma A, eu teria que dividir aquela quantidade de alunos, 50 alunos, pelo total de alunos que tem das 7 salas. Ou seja, eu iria somar a quantidade, ia haver uma quantidade total, né, somando o valor de cada sala, e eu ia dividir aquela quantidade, no caso da turma A, de alunos da turma A, pela quantidade total de alunos que tem na escola, e depois multiplicar esse resultado por 100, e aí eu ia achar então a frequência relativa, que ela vai me dar em porcentagem. Aqui eu fiz essa observaçãozinha, ó, nessa formulazinha aqui, o F é a frequência simples ou absoluta, que é a mesma, e o N é o total de elementos, tá? E o FR é frequência relativa. Então, vejam só. Veja aqui esse exemplo. Eu tenho aqui os valores de 1 a 6, tenho a frequência absoluta, e aqui ele já me dá a frequência relativa. Então, vamos ignorar essa colunazinha aqui, ó, da frequência relativa. Vamos observar só essas duas colunas aqui, a do valor e da frequência absoluta. Se eu quisesse calcular, então,
Aqui, a frequência relativa para essa primeira coluna aqui, ó, como é que eu deveria fazer? Eu ia pegar esse valor aqui e dividir por 100, que nem mostra aqui a figura, ó. Tá certo? Pega esse valor, divido por 100. Se eu quisesse em porcentagem, então bastaria só multiplicar por 100, 100%. O mesmo procedimento utilizaria aqui para calcular uma a uma, tá certo? Então, a frequência relativa eu calculo para cada frequência absoluta, uma a uma. Tabela de frequência por intervalos. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Mas antes de aprofundar aqui nisso, quero que vocês se atentem a essa observação. O primeiro passo para montar a tabela dos dados é montar o rol. E o que é o rol? É a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Então não esqueçam disso. Sempre que vocês forem montar uma tabela de frequência, vocês precisam montar o rol, que é organizar esses resultados. Normalmente a gente vê essa organização de maneira crescente, que fica melhor para a gente, né? Por já sermos habituados a trabalhar dessa maneira. Então, aqui eu tenho um exemplo de intervalos de classes e de frequências. Vejam que eu tenho essa representaçãozinha aqui dessa barra com os tracinhos, né? Então, aqui eu represento os intervalos e aqui a frequência desses intervalos. Ou seja, a quantidade de vezes ou de números que existe dentro desse intervalozinho aqui, naquela tabelinha que eu estava vendo anteriormente. Então, vamos lá. A partir daí, ao organizar, no caso, dessa maneira que foi vista anteriormente, aqui os intervalos, eu consigo calcular a amplitude, né? Quando você organiza a sua tabela, quando você faz o seu rol, que você vai analisar esses dados, você pode calcular a amplitude total. Então, para calcular a amplitude total, é preciso calcularmos a diferença entre o maior e o menor valor da tabela. Então, você vai analisar. Aqui eu já tenho um outro exemplo, uma tabela de altura. Ela me dá o menor valor e o maior valor. Eu quero calcular a amplitude. Como assim a amplitude? Eu quero saber qual é a quantidade de elementos, né, de intervalos que eu vou ter aqui, desse primeiro valor para esse último valor aqui. Então, essa é a amplitude. Porém, eu posso também calcular a quantidade de valores desse intervalo para esse intervalo aqui. Veja, aqui é 10, aqui já é 20, aqui é 30, 40 e 50. Então, qual é a amplitude desse aqui, desse primeiro para esse segundo? A amplitude é de 10, né? Porque é essa diferença. Então, veja, se eu fosse montar, então, uma tabela de frequência utilizando esses valores, eu primeiro teria que calcular essa amplitude total, que seria como pegar esse número aqui, que é o maior, né? E fazer a subtração por esse aqui, que é o menor. Então, eu iria achar essa amplitude aqui, ó, de 21. Então, do primeiro para o último intervalo, nós teremos 0,21 intervalos. Então, essa é a amplitude. E para calcular a amplitude de um intervalo para o outro, é só eu pegar o 21 e dividir pela amplitude, dividir a amplitude anterior, no caso essa aqui, pelo número de intervalos que eu desejo. Exemplo. Quantos intervalos eu tenho aqui nessa tabela de frequência? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que é o mais comum. Normalmente, a gente divide essa frequência por um número entre 5 e 12, ou de 5 a 12, né? Vai depender da quantidade de dados que você tiver aí na sua tabelinha. Mas a mais frequente e assim utilizada é 5. Então, se eu quisesse montar uma tabela de frequência simples, como aquela anterior, bastaria eu pegar esse número aqui, essa amplitude, e dividir. No caso, 21, eu ia dividir por 5. Ou melhor, eu poderia arredondar para 20 e dividir por 5. Se eu dividisse 0,20 por 5, eu ia encontrar 0,4. Então, ó, vejam que aqui é 0 e 10. Eu pego esse 10, repito ele aqui, e como a amplitude dele para o próximo número é de 10 também, o próximo número que vai fechar esse intervalo é 20. Nesse caso, eu iria fazer o quê? Lá naquele exemplo, seria 0, deixa eu voltar aqui, 1,
1,52. Opa, 1,52, eu iria somar 0,4 com 0,4. Então, seria 1,52. O númerozinho daqui seria, somando 1,52 com 0,4, daria 1,92. Então, aqui no lugar do 10 seria 1,92. Repetiria ele aqui. Depois, pegaria o número daqui e somaria mais 4. Iria encontrar o número daqui. E ia fazer esse mesmo procedimento para todos, tá certo? Até chegar nesse número final. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Novamente, caso não tenham entendido, revejam o vídeo, comentem aqui o que vocês acharam, suas dúvidas. E é isso. Obrigada e bons estudos.